voltamos. Aqui, deixa eu ver. Espera um pouquinho que parece que eu mexi aqui no som. Deixa eu ver aqui. Tudo ativado. Que eu vi minha voz 2 vezes é difícil. Tá dando interferência aqui. Vou colocar longe. Bem, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, valeu. Obrigada, Luciana. Sim. Ok, ótimo. Deixa eu colocar aqui. Isso, certinho. Bem, esse é o slide que nós estávamos. Só uma coisinha aqui que eu... Ah, deve ser isso. Áudio desativado. Aqui eu mexi no meu celular e eu mexi em alguma coisa que tá dando eco na minha voz aqui. Bem, então, estávamos no caos, né? Nós estávamos falando dessa célula, tadinha, que tá morrendo, que tá ali interferindo na permeabilidade da membrana, interferindo do material mitocondrial, ou seja, a gente está contando uma historinha e a célula tá indo à loucura, coitada, né? É uma situação da qual a gente só fala de alteração, né? Prejuízo aqui, prejuízo ali. Ela tá vivendo um verdadeiro 2020, tadinho. Só notícia bomba, né? Tá isso, tá? É o que tá acontecendo com ela. Não tava na programação, né? Então ela tá sofrendo ali os vieses das alterações. E não para, né? Uma das características também dessa célula que está em processo de morte é o aumento de radicais livres. Na verdade, o que esses radicais livres, o que eles são? Eles são, diante do metabolismo da célula, né? Eles são produtos indesejáveis. É aquilo que a célula produz, mas quando ela começa a produzir em grande quantidade, né? Isso na verdade vai prejudicar ainda mais esse ambiente caótico da célula. E por que ela produz uma maior quantidade desses radicais livres? Justamente porque ela está com carência de oxigênio. Para vocês terem uma ideia, né, as nossas células elas produzem naturalmente radicais livres, mas que nós temos substâncias que funcionam como antioxidantes. Então elas diminuem a atuação desses radicais livres, né? Via de regra, isso acaba diminuindo a presença desses radicais livres e fazendo com que a célula seja mais viável, mais funcional. Mas como a gente está vivendo um caos, onde tudo na verdade está meio que fora do lugar, esse radical livre ele acaba sendo produzido em maior proporção, maior quantidade, e não existe, né, uma contrapartida, nada que venha diminuir. Então, mais uma vez, essa nossa célula, tadinha, ela tem agora o aumento de algo que seja danoso a ela, né? Algo que, na verdade, venha prejudicá-la. Repare que tem uma diminuição de uma série de coisas que são importantes para ela, né? Diminuição de nutrientes, diminuição de oxigênio, mas aumento do que é aquilo que possa ser danoso e severo para ela, tá bom? Bem, nós já vimos, né, que a estrutura da membrana, isso aqui é um desenho de membrana, é um desenhozinho muito mais feinho, né, muito mais simplório, mas o que está aqui sendo representado, olha, é justamente isso aqui, ó, e a estrutura de membrana, né? Bem, mas o que está aparecendo aqui, o que a gente está falando? Que esses radicais livres, que eles são indesejados, e que eles estão aumentando a sua produção com essa diminuição da oferta de oxigênio, eles se associam aos lipídios, né? Afinal de contas, aqui tem uma bicamada lipídica. Eles se associam, esses radicais livres, vão se associar, esse aqui tem inclusive R de radical livre, tá? Associar essas estruturas lipídicas e promover a quebra da estrutura membranosa. Então, isso também é outro fator que vai levar dano.
Eu vou fazer uma comparação muito grosseira, mas só para vocês perceberem. Imagine um lote que está todo cercado. A cerca dali limitando, protegendo, estabelecendo, né, que aquele limite ali é uma propriedade privada, que deva ser respeitada, que não pode entrar, né? Já pensou? Existem pessoas agora querendo jogar, né, fazer com que essa cerca se quebre, querendo agredir e danificar essa cerca. Então é como se aquela situação de limite, né, que é o limite celular, ele está sendo quebrado. Então é lógico que tem material dentro da célula que vai extravasar, que vai ser liberado para o meio externo, né? Então, só para vocês perceberem até que ponto, né? Porque às vezes a gente pensa, tá bom, mas é tanto dano, coitada, mas o que isso acarreta? Acarreta, de fato, num prejuízo celular, a célula está sendo destruída, por isso que ela morre, né? Esses radicais livres também se associam a estruturas proteicas. E nós vimos, aqui mesmo está representado, olha, isso aqui é uma proteína. Radical livre também se associa a ela e promove danos às estruturas proteicas. Não só as estruturas proteicas presentes na membrana plasmática, como também nós temos uma grande quantidade de proteína dispersa na célula, né? Inclusive nós vimos na nossa CMC, isso aqui é um desenhozinho, né, representativo de estrutura proteica, e existem proteínas de primária, secundária, terciária, quaternária, né? Tô até falando assim para vocês lembrarem do que a gente viu. E particularmente esses radicais livres podem atuar às estruturas de proteína e promover o que a gente chama de desnaturação proteica, ou seja, aquela proteína vai perder funcionalidade, né? Vai ter um abalo estrutural e, consequentemente, vai perder função. Os radicais livres também se associam ao DNA, como nós vimos. DNA está aqui representado, né? Essa fita dupla, onde é constituído, né? Essa fita dupla, o que a gente tem? Fosfato. Nós temos aqui a desoxirribose, né? E promovendo aqui o que seriam esses degraus, né? Se a gente fizesse uma analogia, uma escada, essas estruturas aqui são as bases nitrogenadas. Os radicais livres, eles promovem a quebra, né, dessas estruturas filamentosas do DNA. Então, o DNA também é prejudicado. E olha que o DNA é aquela informação central, está contido no núcleo, ele é a informação genética da célula, né? E até ele, coitado, não escapa nem o DNA, não escapa de danos. Então, é isso, né? Como a gente fala, essa desestruturação geral da célula. Se a gente perceber, tudo está sendo agredido, tudo está sendo danificado. É como se alguém entrasse dentro de uma casa e quebrasse tudo. Poxa, estragasse a porta, ou seja, estragam os limites, o contorno, invadem esse ambiente, né? E estragam tudo que está ali dentro. Essa imagem é uma eletromicrografia, ou seja, uma foto sob microscopia eletrônica de transmissão. Por isso que ela está assim, preto e branco, né? Característico. Bem, o que ela nos mostra? Ela nos mostra uma célula em necrose. Eu vou destacar aqui para vocês perceberem. Olha só, tipo, marcar texto. Se vocês perceberem, olhem só aqui, ó. Houve um rompimento de membrana aqui, ó. Essa área toda tá rompida. Aqui também, olhem. Olha, aqui tem um grande vazio, olha. Olha aqui. Onde que tem membrana aqui? Deixa eu pegar uma caneta aqui, fininha, para vocês verem. Ó, a membrana é isso daqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Olha, olha. Tá? Isso daqui é a membrana. Olha, aqui dá pra gente ver nitidamente. Olha o limite da membrana. Ó, ó. Isso daqui tudo é membrana. Mas se a gente perceber, existem alguns pontos, aqui mesmo é um, olha, em que ela tá quebrada. Aqui, deixa eu até agora apagar para vocês perceberem isso melhor. Né? Olhem.
como que ela está quebrada. Por que eu estou falando disso dentro de um desenho? De uma imagem, né? Na verdade não é desenho, é uma foto. Para vocês perceberem, né? Que toda aquela construção do que a gente falou, todo aquele caos que a gente chamou a atenção, possa ser perceptível aqui. Reparem uma outra coisa. Nessa célula, eu não consigo individualizar um ambiente de núcleo, né? Normalmente tem um núcleo bem individualizado, bonitinho. Eu não consigo ver, a gente tem cheio aqui de estruturas que não são estruturas nucleares, né? Ainda mais com uma célula com esse tamanho, ela teria um núcleo com certeza relativamente grande, né? Por quê? Existe também uma degradação do envoltório nuclear, um dano à estrutura de material genético, né? Então é por isso que na hora que a gente olha para essa célula, olha para esse material, isso daqui ele é representativo de uma célula que está em processo de morte. A célula, inclusive, ela perde, né, aquelas características que a gente normalmente encontra e que seja característico de uma célula eucariota. Tá? Então, isso que é importante a gente perceber. E, logicamente, né, isso aqui a gente consegue ter ali em termos de fotos, observações ali em vários aspectos, né, do ambiente orgânico. Então, aqui, né, uma representação, de fato, uma foto ilustrativa de um momento de morte celular por necrose. Bem, e aí, Luciene, isso que você está falando impacta a gente em alguma circunstância? Lógico, né? O que a gente mais quer, na verdade, o que é mais importante pra gente é a gente ter tudo com vida e saúde, tudo funcional, tudo bem, né? A partir do momento que eu tenho células que estão morrendo, células que estão sendo lesionadas, células que estão tendo toda uma alteração funcional, é lógico que isso impacta no meu corpo como um todo, né? E ele é típico, como nós vimos, essa morte celular não programada, que é denominada de necrose, ela ocorre a partir de uma lesão que se tornou irreversível. E aqui eu coloco para vocês imagens, porque na hora que a gente fala de necrose, existem diferentes tipos de necrose que possam ser observadas no corpo humano e em alguns órgãos, né? Então é interessante a gente pontuar isso. Todo aquele caos que eu falei com vocês está acontecendo em todos esses processos, em todas as imagens que eu estou mostrando para vocês, mas é bom para a gente perceber, né? Por exemplo, aqui, né? Seria numa mão e aqui no pé. O que eventualmente poderia levar o indivíduo a vir a ter necrose, né? Em membros, como assim? Existem alguns acidentes, né? Acidentes, por exemplo, no trabalho, acidentes de trabalho, onde alguma coisa muito pesada possa esmagar, né? Esmagar uma mão, esmagar um pé. E na hora que promove a esmagadura, sempre tem dano vascular, né? Tanto é que nessa imagem aqui, ó, eu acho que é perceptível pra gente, né? A gente consegue verificar que aqui toda essa área em si, ela tem uma área que tem uma lesão vascular, né? Dá pra gente perceber também que esse membro está edemasiado, né? Ele tá inchado, tá mais vermelho em algumas partes aqui, que é o que a gente denomina de rubor. E lógico, acredito que seja indiscutível que esses 3 dedos aqui estão necrosados, né? Isso aqui, gente, são situações de fugiu a palavra aqui. Amputação, tá? É uma situação de amputação. Aí você fala, vai amputar, mas vai amputar necessariamente até que região? Logicamente, isso não é observado assim, né? Simplesmente pelo visual. Isso tem que ser avaliado, fazer exames para verificar até que ponto que a vascularização, né, do entorno também não foi comprometida.
Então, é muito importante que haja um acompanhamento, uma observação e uma análise criteriosa, né, para verificar o que possa ser feito a partir daí, tá bom? Sempre, logicamente, tende a manter o máximo possível, né, mas o que é fundamental? Não adianta, eventualmente, fazer uma amputação e ela não ser realizada de uma maneira adequada, porque mais cedo ou mais tarde esse paciente tem que voltar para a mesa de cirurgia, né? Como a gente viu, a lesão ela não ocorre só, né, em uma célula, ela tende a acontecer em várias células. Isso irradia, esse prejuízo acaba sendo radiante às células vizinhas também, tá bom? Aqui, eu realmente não sei, né? Na hora que a gente coloca assim, nem todas necessariamente eu consigo saber qual que foi o motivo daquela causa, né? De necrose. Mas essa daqui, eu sei, eu sempre gosto de comentar com vocês, porque essa necrose ocorreu em função de uma picada de aranha, tá? A aranha venenosa, ela possa sim promover necrose. Inclusive, a rapidez com que esse processo acontece ajuda, né? Porque nem sempre a gente consegue capturar ali a aranha e levar para identificação, né? Mas o intervalo de tempo entre aquela picada e as manifestações, né, teciduais ajuda também a identificar qual que é a espécie, né, que foi o motivo dessa lesão, tá? É importante sempre chamar atenção que a partir do momento, né, que o indivíduo sofreu um acidente, que seja picado de um animal peçonhento, né, enfim, ou algo que promoveu uma esmagadura dos dedos, interferiu ali na vascularização, é necessário sim, viu? Ser levado ao hospital, verificar, né? Que eles possam verificar adequadamente se a vascularização no local está preservada, tá? Então, quanto mais cedo esse indivíduo recorrer ao ambiente hospitalar para análise e observação, melhor, né? A fim de evitar que os danos maiores vão acontecendo, tá bom? Aqui também, chamando a atenção de vocês, uma coisa que a gente também destaca, que às vezes a gente fala muito dessas situações, levando para o campo, né, de um acidente, pessoas que, por exemplo, às vezes se machucam, às vezes é comum, principalmente no interior, onde as pessoas não têm necessariamente ali uma facilidade, né, ao acesso à saúde. Então, às vezes acontece alguma coisinha, a pessoa vai prolongando, vai gerando, né, prejuízos, tá vendo que tá ali, teve um processo infeccioso, que a coisa tá feia, que tá se estendendo, né, vai tornando, porque a coloração, logicamente, ela vai mudando, às vezes as pessoas vão aguardando, né, quanto mais aguardar, pior fica. E chama atenção, que é uma situação que também às vezes acontece, que possa, né, acontecer no ambiente doméstico e para a gente ter cuidado. Olha só, a gente adora brincar com gominha, não é? Se eu tivesse uma gominha aqui na minha mão, eu estaria mexendo o tempo todo com ela, né? Vocês imaginem uma criança. Criança mexe, criança não tem maldade, né? E às vezes a criança possa colocar aquela gominha no dedo. Bem, a gente também coloca, mas acontece que é tendencioso do adulto ter o cuidado, né, e ter a maldade e tirar aquilo dali. Coloca, mas tira. Mas a criança, às vezes, ela não tem esse cuidado, ela não tem essa maldade e não consegue ver a dimensão do que ela fez. E às vezes possa passar tempo, né? E eu falo isso como mãe, que às vezes os meninos fazem pequenas artes, pequenas situações, por exemplo, tem dia que a Clarinha coloca meia, dorme de meia, que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes a criança faz alguma coisa ali pertinho da hora de dormir e a gente não necessariamente percebe, né? Colocar uma meia não tem problema nenhum,
Mas se ela fizesse algo que porventura pudesse trazer prejuízo para ela, né, como colocar uma gominha no dedinho do pé, por exemplo, às vezes eu também poderia nem perceber, né? Ainda mais pé, que ali no dia a dia, no corre-corre, mãe me põe para dormir, sim, vamos lá, vamos, se cobre que eu tô indo lá e dou um beijo. Bem, por que eu tô falando disso? Porque a gominha, se ela estiver apertada, ela possa interferir a circulação do sangue. E se passar tempo, eu posso promover danos circulatórios, posso promover prejuízos celulares. Então a gente tem que ter cuidado, né? São pequenas situações, não quer dizer que necessariamente vai ocorrer uma injúria tão séria assim. Mas o fato é que a gente tem que ter cuidado, né? Ninguém vai pagar para ver, ninguém vai deixar, mas é porque criança, mas se apertar ela vai tirar. Criança tem hora que é complicado, a gente não tem a noção, né? E nem eles, muito menos, têm a noção do que às vezes estão fazendo, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas pequenas situações que eventualmente possam causar um prejuízo circulatório, né? E, consequentemente, um prejuízo ao bom funcionamento daquele local, tá bom? Reparem que nós falamos de várias alterações, né? E inclusive chamei a atenção de que o DNA também sofre danos, né? As estruturas filamentosas do DNA. Acontece que também é perceptível, também é observado alterações no núcleo dessa célula. E aí, é o que eu apresento aqui para vocês. Existem 3 alterações clássicas do núcleo das células com morte celular, tá? Por necrose. E que são importantes. Importantes por quê? Né? Importantes porque, olha, existem vários momentos da nossa vida que a gente pode necessitar, né, de realizar uma biópsia, de ter aquele material para ser analisado, enfim. Então, essas alterações celulares que eu vou apresentar aqui a vocês são alterações que são muito mais perceptivas no material, né, numa lâmina histológica, por exemplo, e que ajuda ali o profissional, o patologista que estiver analisando, ajuda, né, ele a de repente perceber que naquele tecido que ele está avaliando, existem células que são em processo de morte por necrose, tá? Ou seja, possa ter alguma coisa que está agredindo aquele tecido que está em análise, tá bom? Então, olhem só, é isso que eu mostrei para vocês. Existem 3 alterações nucleares que são observados. Bem, o que eu tenho nesse primeiro desenho? Reparem vocês que esse é o ambiente de núcleo, né? E esse material aqui, esses pontinhos, né, é o DNA. Se vocês perceberem, o DNA aqui ele está bastante disperso, né? Está bastante distribuído de uma maneira aleatória e pequenos pontinhos, eles são bem pontuais. Então, é um DNA disperso, tá bom? Esse tipo de núcleo é o que nós denominamos de cariólise, tá? Aqui, quando o núcleo da célula eu percebo um material de DNA absolutamente condensado, né? Ele na verdade ele está todo condensado no único ponto, né? Como a gente percebe aqui, ó, esse ambientezinho daqui está todo condensado. Esse tipo de núcleo, né, com essa alteração, a gente fala que está em picnose, tá bom? E finalmente, esse material de DNA aqui, ó, né, que ele está fragmentado, ele está em grumos, né? Se a gente perceber, olha, tem um conjuntinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, é um núcleo que o material de DNA que está todo fragmentado. Este caso a gente denomina de cariorrexe, tá bom? E olha, só para a gente perceber, aqui no corte histológico, que foi o que eu falei com vocês. Porque é muito importante, ao longo de toda, né, sempre que a gente vê uma matéria, imaginar, porque eu sei que é uma pergunta que a gente, enquanto aluno, a gente faz, né?
Nossa, mas é tanta coisa para estudar, não é tanta palavrinha. Ah, mas por que será que isso aí é importante, né? Ó, isso é importante porque na hora de uma análise histológica, são essas características que, inclusive, né, o profissional possa utilizar para dar o veredito ali daquele material, né? Então, tem uma questão prática. A gente possa, às vezes, não achar que isso seja tão importante, mas ele é muito importante. Ele é uma maneira de identificação de células que estão em necrose, tá? Então, olha só. Pequenose é quando a gente percebe, igual tá aqui, né, a condensação do núcleo. O núcleo tá todo condensado, tá? Cariólise é quando a gente literalmente consegue perceber que o DNA está todo o que? Dissolvido, né? São aqueles pontinhos. É o primeiro que eu mostrei a vocês aqui, ó. Todo disperso, olhem, né? Aqui no desenho fica mais fácil de eu ver, né? Agora aqui, ó, a gente nem consegue perceber direito a existência do material, né? De tão disperso que ele tá. E Cariorrexis é quando ele literalmente está ali em fragmentos, em grumos, né? Está todo fragmentado. Então, esse é o caso. Então, para a gente perceber que existe sim uma funcionalidade, né? Para identificação desse núcleo. E aqui vou apresentar a vocês algumas imagens e a maneira, né? Como que, na verdade, esse material dessas células que morreram por necrose, como que elas possam ser observadas ali no contexto, tá? Chamando a atenção de vocês o seguinte, de que a morte celular, a necrose, ela logicamente possa ser visível a olho nu, né? Quando eu tenho uma lesão às células em que eu consigo visualizar externamente. Agora, da mesma forma, também ocorre morte celular em órgãos, né? Nos nossos órgãos. E aí eu não necessariamente visualizo, mas eu tenho perda de função daquele órgão, porque um órgão que está tendo morte celular, ele acaba tendo comprometimento funcional, né? Aí você fala, mas qual que é a importância também disso? A importância é o seguinte, gente. Há várias situações em que, inclusive, o indivíduo vem a óbito, né? Que simplesmente se percebe ali que o indivíduo morreu, mas não se sabe necessariamente a causa, né? E aí, depois é necessário fazer aquela análise no IML, a observação, verificar se todos os órgãos são saudáveis, né? Estavam funcionais em perfeito estado. Enfim, por quê? Tem que tentar identificar a morte, a causa daquela morte, né? Já que eventualmente às vezes não tem nada que seja indicativo de um assassinato nem nada, tem que verificar, né? O porquê, dar o veredito. E muitas das vezes possa ser promovido, possa ser observado, por exemplo, no infarto, ocorre, eu vou mostrar a vocês, necrose, do tipo de coagulação no coração que sofreu um infarto agudo do miocárdio. Então, são situações que é por isso, né, eu vou mostrar aqui vocês algumas imagens, alguns órgãos que teve essa situação, né, de morte celular, de necrose e algumas características relacionadas, tá bom? Então, aqui existe, né, a desnaturação de proteína, então é muito característico a gente perceber. Reparem que existe uma diferença de consistência, né, entre células saudáveis, células que na verdade estavam dentro de um padrão de normalidade, daquelas que morreram, tá bom? Aqui existe, como eu falei com vocês, uma classificação, né? Como eu falei, isso daqui é um coração. A professora não está identificando o coração aqui não, é porque houve um corte transversal e a gente está vendo uma parte do coração só, tá? E essas partes amareladas que vocês estão vendo aqui, ó, é necrose, que é a necrose que nós denominamos necrose de coagulação isquêmica, tá? Onde ocorre nesses casos a desnaturação da proteína.
Aqui, nessa outra imagem, a gente está observando o cérebro, tá? Qual que foi o local que sofreu necrose? Essa área, tá? Se vocês observarem nessa área, eu tenho aqui um material que está brilhoso, né? Dá uma sensação que tem um brilho, que tem um líquido. Por quê? É um tipo de necrose que nós denominamos de necrose por liquefação. Realmente o material ele fica mais liquefeito, tá? As células vão morrendo e tem esse aspecto liquefeito, clássico de danos, né? Professora, Oi, pode falar? Pode falar. é, é, essa morte celular aí no coração e no cérebro, como assim? Ela surge através de quê? Como que isso acontece? É a Luciana, não é? Isso. Lu, olha só. Vou primeiro responder aqui. Eu vou voltar até nos desenhos que eu já mostrei aqui, ó, para você enxergar isso. Ó, Porque, na verdade, eu sempre vi assim, né? Externo. Nunca sim, interno, mas, que horror. mas tem. Olha só, Lu, quando a gente aqui, né? Quando falando para você sobre essa isquemia, sobre todo esse caos que nós falamos, repare que eu coloquei aqui a imagem de um indivíduo, ele, né, fazendo menção, né, como se fosse uma sensação dolorosa no peito, uma angina, mas que na verdade, numa situação do infarto, né, infarto agudo do miocárdio, possa haver uma isquemia, ou seja, possa haver um prejuízo vascular das coronárias, né, porque elas trazem o sangue necessário para que as células do coração mantenham-se funcionais. E essa situação, esse agravo, possa gerar morte das células cardíacas. Então, na hora que você falou assim, uai, mas como assim? Como que um coração, né? Como que ele possa sofrer isso daqui? Vai aparecer outra, quer ver? Isso aqui também é coração. Vai estar com outro aspecto, mas isso aqui também é coração. Vou até explicar por quê. É em função disso, Lu. Quando, por algum motivo, né, for privado, aquelas células cardíacas forem privadas de oxigênio, elas também vão passar por esse processo de morte celular que a gente falou, tá? Mas é uma morte bem rápida, né? Porque assim, o infarto, ele é de repente, não é isso? Sim. Bem, E vamos por para partes. chegar na necrose é uma coisa, não é tão rápido assim, né? Tá, a questão é o seguinte, Lu. O primeiro, igual você falou, o infarto é de uma hora para outra. Para começar, a pessoa, né, que passa por infarto, existe o infarto fulminante, né, que é aquela situação ali emergencial e tudo, enfim. Mas na maioria dos casos que a pessoa sente infarto, é uma situação que normalmente ela tem queixas clínicas antes. Às vezes a pessoa não percebe, não tem a noção, né, não tem a dimensão do problema que está acontecendo com ela. Porque, inclusive, existem algumas manifestações clínicas, né, pré-infarto, que podem ser Uhum. até confundidas com outras situações, uma dor na região abdominal, né? É muito clássico, normalmente as pessoas sabem que quando a dor vai irradiando para o membro superior, normalmente as pessoas já têm uma noção de que possa ter alguma gravidade com o coração, né? Mas o fato é que essa situação do infarto em si, ela não é necessariamente de uma hora para outra, não. Normalmente são pequenos danos vasculares que vão comprometendo a funcionalidade do coração. Vai ter uma hora que aí não tem jeito. Inclusive a pessoa possa vir a ter uma parada cardiorrespiratória, né? Em função daquele momento ali. Se ela vai se estender para óbito ou não, vai ser também muito dependente da área do coração que foi atingido. Por quê? Vocês já tiveram um morfo do sistema circulatório? Acho que ainda não, né?
Não, Não. ainda não. Vocês vão ver que para o funcionamento cardíaco tem uma regiãozinha que nós temos as células que a gente denomina células marca-passo. Que porventura, é aquela associação que vocês sabem. Mas tem células que são denominadas marca-passo porque elas ditam o ritmo do funcionamento cardíaco. Então, se porventura o dano chegar a esse ambiente celular, inclusive, é mais intenso o prejuízo e, consequentemente, os danos ao funcionamento cardíaco, tá? Então, o fato, Lu, é que isso tende a ocorrer sim, e que normalmente esses pequenos danos, às vezes, vão acontecendo de uma maneira mais silenciosa. E que a pessoa, às vezes, tem pequenas situações, pequenos prejuízos, inclusive alguns sintomas, mas que ela, às vezes, não faz uma associação, tá? Uma outra coisa que você também me perguntou foi no cérebro. E aí, no cérebro, é isso daqui, ó, que foi o iniciozinho da aula aqui de hoje, que eu coloquei um desenhozinho aqui. Foi um exemplo, né? O que possa promover uma necrose na região cerebral, né? Existe a possibilidade de uma isquemia no cérebro, né? É um órgão que trabalha de uma maneira muito intensa, tá a todo momento nosso sistema nervoso funcional, porque nós dependemos do bom funcionamento orgânico em relação ao funcionamento do sistema nervoso. E existe também essa possibilidade de pequenos vasos serem obstruídos. E, consequentemente, aquela região, aquelas células, né, que eram irrigadas por aquele vaso, elas vão perdendo a oferta de oxigênio, vão sendo privadas desse oxigênio e, consequentemente, também vão morrendo. Então, e a isquemia, né, ela promove isso. Né? Então, uma situação, por exemplo, existe acidente vascular cerebral isquêmico, né? Onde não há necessariamente o derramamento de sangue, mas sim a obstrução da passagem de sangue naquela região. Então, é uma situação em que possa levar o indivíduo a ter morte de células, né, do sistema nervoso, neurônios, células da glia, e que, consequentemente, aí a gente cai naquela imagem, como eu te mostrei aqui. É lógico, né, que a extensão disso, por exemplo, se vai ser uma área maior ou menor afetada, enfim, isso é muito dependente, inclusive, daquela obstrução do vaso sanguíneo, né? E isso possa acontecer, às vezes, em pequenas falhas, pequenos prejuízos e que de repente de uma hora para outra possa culminar, né, como se fosse uma grande pane, um grande prejuízo e aí a pessoa às vezes até caminhar para óbito, enfim, né? É muito variável também nessas situações, tá? Então o fato e que isso é muito importante. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu quero essa imagem aqui. Ó, isso aqui é do cérebro, tá pra você ver, olha. Né? Olha, essa situação que a gente tá acabando de falar aqui. Mas eu não vou passar muito, não, só vou queimar as minhas imagens. Deixa eu ver quem tá entrando aqui, gente. É a Bia. Deixa a Bia entrar aqui. Vamos ver se ela entrou. Não, tá custando. Ó, gente, fala com a Bia. Aí, entrou. Eu ia falar, eu achei que ela não tava... Custou entrar. Bem, então são situações e é isso que eu estava procurando, mas daqui a pouco aparece, aí eu mostro para vocês. Por exemplo, pulmão. Pulmão também, células pulmonares, né, possam sofrer necrose. O que possa, até um caso clássico, tuberculose. Tuberculose pode promover danos, morte às células pulmonares, né? E causar esse tipo de necrose. Então é interessante isso a gente postular. Tem sim essa possibilidade, isso acontece, infelizmente acontece mais do que a gente imagina, né? Aqui colocando para vocês, olhem mais uma vez, né, nessa imagem aqui, dá para a gente ver claramente, né, que no caso aqui específico, essa regiãozinha amarelada
elas são células que sofreram necrose. Inclusive, vale a lembrança aqui, eu comentar com vocês, por exemplo, quando a gente tem uma espinha, né, ela fica ali, inflama, aquele pus, né, aquele pus são células que morreram. Aquele amarelado, né, aquela substânciazinha que a gente vai, espreme, ele sai, aquilo dali, o pus nada mais é do que células que morreram por necrose, tá? Células que por algum motivo sofreram uma lesão, né, no caso irreversível, e que elas morreram, tá? Aquela hora que eu estava conversando com a Lu, eu cheguei a passar e eu até mostrei essa imagem, pessoal, isso aqui também é um coração. Eu gosto de chamar a atenção do aluno que você pode falar assim, olha, Luciano, mas essa imagem daqui, ó, esse aspecto, tá diferente dessa imagem, olha aqui. A diferença, gente, é que aqui você tá vendo um coração recém-retirado, né? Ele ainda tem uma coloração, ele tem uma textura diferenciada, tá? Nessa outra imagem aqui, embora seja coração, tá com essa textura mais ressecada, né? Porque esse material foi submetido à solução fixadora, por exemplo, formol, né? O formol interfere no órgão, ele promove o ressecamento, ele causa uma interferência de coloração, tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui é coração da mesma forma, esses pontos mais esbranquiçados aqui é aquele ambiente de células que necrosaram, tá? Mas a textura está diferenciada em função disso. E já é um material que foi preparado, é um material que está diferenciado porque ele já passou por solução fixadora, tá? E aqui, até para mostrar a vocês, esse tipo de necrose por coagulação isquêmica é muito característica, né? Por justamente isso que a gente está falando, hipóxia, isquemia, né? E muito característico no coração. Inclusive, eu até coloquei aqui, ó, células do miocárdio após o infarto, né? Que é uma maneira provocativa disso tudo que a gente está falando aqui, tá bom? O que é característico de uma necrose por coagulação? É a gente perceber que, embora eu veja de fato, tanto aqui como na imagem anterior, né? Embora eu consiga verificar que eu tenho células diferenciadas, até a coloração é diferente, né? Mas o material se mantém íntegro. Houve um corte e o material necrosado se manteve ali. Então, por isso que a gente fala de coagulação. É diferente, por exemplo, da liquefeita. O termo mesmo já é sugestivo, né? Na hora que eu falo necrose de liquefação ou liquefativa, é uma necrose cujo material que morre, as células que morrem, elas se liquefazem, elas são líquidas, né? Tem uma imagem, inclusive, que eu vou mostrar para vocês, que está literalmente drenando, retirando o material, células que morreram, ali daquele, né? Ele sai, ele escorre, né? Realmente bem líquido, a consistência de tem aqui, eu só estou em termos de imagem, né, para vocês uma foto, isso aqui é um corte histológico, né, de uma situação de necrose por coagulação, do qual o que a gente percebe, sim, é que, primeiro, reparem, né, que a gente observa aqui, às vezes tem até uma certa dificuldade aqui no material, mas a gente percebe que ainda possa ser possível ser observado, mesmo que delicadamente, mas um contorno ainda celular, tá? E é também comum a gente sempre observar nesses tipos de material recrutamento de células de defesa para o local, tá? Aqui no caso, como eu falei com vocês na necrose de liquefação, onde o material ele perde essa consistência que a gente verificou na coagulação, né? Esse material, na verdade, ele tende a ficar ali mais liquefativo, para, na verdade, esse indivíduo ele ter melhoria e realmente, né, até ter um processo aqui de cessar, né,
essa morte celular, esses danos que estão acontecendo, é fundamental que haja uma drenagem, né, uma limpeza do local, é necessário retirar, né, o que está promovendo esse dano celular. Então, tudo isso aqui é importante. Essa imagem que eu tinha mostrado anteriormente, quando eu estava conversando com a Luciana, aqui dá para vocês perceberem, tá maior, né? Eu tenho toda essa estrutura celular aqui, né? Que é a região do cérebro, mas aqui, de uma maneira especial, eu consigo verificar que o material está com uma densidade diferenciada, né? Uma consistência diferenciada. Inclusive, é muito característico ele ficar mais brilhoso mesmo, tá? Porque é um líquido, então ele promove isso de observação. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui seria um corte histológico normal e aqui um corte histológico desse ambiente com liquefação, né? Dá para vocês verem que a consistência do material, a consistência das células é diferente. Deixa eu ver aqui. Ok, Ligiane. Tá ok, recebi aqui, tá? Bem. Olhem só, dá pra gente perceber que é muito clássico, né? Daquelas características purulentas, né? Que tem realmente uma consistência mole, que na hora que você literalmente mexe, tem ali um derramamento de material, né? Essa consistência amarelada, fluida, né? Como eu falei com vocês, todo esse material aqui purulento é característico, são células que morreram, né? O pus nada mais é do que isso, células que morreram. E a consistência que é típica nesse tipo de necrose. E ó, é o que eu comentei com vocês. No ambiente em que sofreu algum tipo de lesão e que tem essa morte celular, né? É fundamental que se faça a drenagem, tá? Por quê? Retira-se muito ali todas as células, né, que estão ali morrendo, enfim. Até que me fez aqui agora lembrar, meu cachorrinho, ele teve um abscesso e eu que cuidei dele, né, com drenagem, retirando, limpando, jogando ali o medicamento para ele. Na fração de uma semana eu consegui fazer com que ele literalmente, né, restabelecesse ali o local. Mas foi com cuidado, né? Se tá ali, drena, né? É fétido? Né? A gente tem que ir, retirar, drenar, jogar medicamento, até mesmo para evitar processos infecciosos, presença de bactéria, porque senão só prejudica, né? E aí cuidando, porque caso contrário, se a gente não drenar, infelizmente esse material, o ambiente aqui, ele só vai necrosar cada vez mais, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui é um abscesso de uma região de mandíbula, tá? Região mandibular, e aí tá aí drenando, né? São várias as causas que eventualmente possam promover isso, mas isso aí tem que ter cuidado, cuidar de fato, né? Para evitar uma extensão ainda maior, um dano ainda maior. E foi aquilo que eu comentei com vocês. Um corte histológico, onde observa o material com necrose por liquefação, a gente tem muita presença de células de defesa. E aqui, ó, eu sei que não dá para vocês identificarem, mas cada um desses pontinhos mais roxinhos que estão aqui é um núcleo de neutrófilos, tá? Que é muito característico, porque são células que, diante desse processo, né? Porque eu tenho ali uma necrose, eu tenho células que estão morrendo, então o meu organismo, ele sabe que ainda está acontecendo alguma coisa fora do padrão de normalidade, né? Então as células chegam na tentativa de nos proteger. Então por isso que a gente tende a ter uma quantidade muito grande de neutrófilos nesse tipo de material. E a imagem que eu estava procurando na hora que eu estava conversando com a Luciana. Todas essas duas imagens são imagens de pulmão, tá? E aqui é uma necrose. É o tipo de necrose caseosa, tá? O que se refere essa necrose? Por que ela recebe essa terminologia? Em todas elas, gente, o evento é o mesmo, que é aquele que eu mostrei para vocês. Mas elas recebem essa nomenclatura diferenciada
de acordo com o padrão que ela se mantém. Então, esse tipo de necrose, como eu falei com vocês, muito característico em indivíduos que têm tuberculose, e ela tem essa consistência, que aqui eu até coloquei entre aspas, porque não sou eu que faço essa comparação, não, tá? Se vocês observarem nos livros do assunto de patologia, né, eles falam isso. A caseosa vem entre aspas, a semelhança a um queijo friável, aquela massa de queijo, né? Aquela consistência não é mole, não tão líquida quanto a liquefativa, mas enfim, é uma consistência diferenciada, tá bom? Parece bobagem, mas isso ajuda, por exemplo, a identificar, ajuda ali na hora de, né, de estar com um órgão, tentando analisar, verificar o que eventualmente aquele indivíduo tem, né, até mesmo a causa-morte dele, então por isso que esses aspectos são importantes, tá? Deixa eu eu sei que a gente já chegou no nosso horário, mas só para a gente finalizar essa caseosa aqui. O que eu chamo a atenção de vocês, né? Que aqui, inclusive, mais uma vez, a gente observa aquelas alterações em termos de contorno, né? Celular, o material que a gente observa aqui eu vou percebendo que as células elas não estão mais tão próximas entre si, né? Tem um material fluido também aqui, não deixa de sempre ter, né? Que é fruto desse processo de necrose, então que também é característico. Normalmente a gente impacta muito com as imagens anatômicas, né? Mas as histológicas elas são importantes, que às vezes é a maneira confirmativa ali, às vezes de lâmina. Tá bom? Bem, vou fazer o seguinte, eu vou finalizar com vocês aqui. Aí semana que vem a gente tem a oportunidade de finalizar, tá? O nosso assunto. Chama a atenção de vocês, para não se esqueçam, né, de me encaminhar o vídeo, tá? Que hoje é o prazo máximo. Já estou recebendo aqui de alguns. Quem me mandou por e-mail, no final de semana, eu dou o retorno para vocês, tá bom? Ó, no mais, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, professora. Boa noite. Eu que agradeço, Lu. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Sextou! Sextou! Boa noite, professora. Boa noite, Mariane. Obrigada. Bom final de semana para todos nós. Abençoado, se Deus quiser. Beijo.